Oiê! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa blusinha linda que eu vim durante a semana fazendo suspense com vocês. Chegou a hora do tutorial completo, mas eu não podia deixar de passar aqui para agradecer a cada uma de vocês que me ajudou a bater a meta de 500 inscritas aqui no canal antes mesmo do prazo que eu tinha estipulado. Gente, eu fico muito feliz, eu tô muito grata a cada uma de vocês que se inscreveu, que comentou no último vídeo. Eu espero que a nossa comunidade cresça cada dia mais. E já que nós já batemos a nossa meta, agora nós temos uma outra. Eu quero chegar até 700 inscritas no canal até novembro. Então, se você ainda não se inscreveu, mas gosta do conteúdo que eu compartilho aqui, já aproveita, clica no botão de inscrição, porque a sua inscrição é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais e chegar a cada vez mais crocheteiras. É muito importante para mim a participação de cada uma de vocês em cada vídeo, cada comentário, cada like que vocês deixam, porque é assim que eu continuo motivada a produzir conteúdo, que eu tenho mais ideias do que trazer aqui para vocês. Inclusive, o meu caderninho de anotações está cheio, recheado de muitos vídeos bons que vêm por aí. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, já se inscreve para não perder nada. O tutorial de hoje está completo, incrível. Já usei essa blusinha linda e eu espero muito que ela faça sucesso aí pelas suas mãos também, tá? Acompanhe o vídeo que o tutorial tá super completo. Bom, eu uso tamanho entre P e M, então é a contagem de correntinhas que eu vou fazer, tá? Eu tô usando o fio Camila Fashion, acho que eu esqueci de gravar esse pedaço pra vocês, mas é o Camila Fashion cor 139, é o azul royal e a agulha de 2,5 mm. Eu vou começar fazendo 120 correntinhas para o tamanho P ou M. Se o seu tamanho for maior, eu acredito que você pode aumentar de 10 em 10 e fazer o teste, tá bom? Feitas aqui as minhas 120 correntinhas, ele é top-down, ou seja, a gente vai fazer do pescoço para baixo. Vou medir as minhas correntinhas todas, deu cerca aí de 45, 46 centímetros, tá? Por que que é importante essa medição? Porque é pra gente ter uma noção de como ela vai ficar alocada na gola. Então, toda essa circunferência é o que vai pegar a parte de trás do meu pescoço, a descida dos ombros e a partezinha da frente. Eu já ouvi crocheteiras mais experientes falando que você pode começar com as mesmas 120 correntinhas e quando os aumentos começarem a acontecer, mais pra frente vocês já vão ver, aí você vai adequando o tamanho, tá? Eu, como não testei tamanhos maiores, eu te aconselho ou a fazer a 120 e ir aumentando conforme a demanda, ou então você aumenta 10 correntinhas a mais e faz ela um pouquinho maior, tá? Se você, inclusive, é crocheteira experiente e você tem essa informação mais certa, deixa aí nos comentários para ajudar outras crocheteiras que vão se aventurar também nessa blusinha, tá? Vou aproximar para vocês aqui, vocês viram que eu estiquei as minhas correntinhas e aí eu dobrei ela na metade, mas não foi exatamente metade com metade, foi o encontro ali de onde era o espaço aberto. Deu para entender? Para ficar uma parte inteira nas costas, uma descida de ombros e gola, outra descida de ombros e gola. Agora eu vou fazer as marcações. Eu vou marcar 4 espaços, tá? Vocês vão ver aí conforme eu vou alocando os meus marcadores. Então, vou precisar de 4 para poder fazer a marcação desse local agora. Aí você vai notar que eu deixei 4 centímetros de cada um dos lados. Isso é o que vai demarcar a alturinha do ombro. Então, é onde a gente vai começar a fazer os nossos aumentos para descer essa manga. O nome dessa manga é raglan. Então, os marcadores são os encontros de aumento. Nesse ponto, era que eu estava comentando antes, que talvez você possa fazer as 120 correntinhas e aumentar só nesse momento, tá? Eu fiz as minhas 120 correntinhas e fiz mais 3 pra gente fazer esse primeiro ponto alto aí, tá? São 120 mais 3 para fazer o primeiro ponto alto. E aí a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no marcador. Sem segredo nenhum, a peça toda é feita em ponto alto, tá, gente? Então é super tranquilo de fazer, até as mais iniciantes conseguem.
Cheguei aqui no meu primeiro marcador, agora eu vou fazer esse aumento junto com vocês. Então, antes, só ponto alto, tranquilo. A hora que a gente chegar no marcador, a gente vai fazer o famoso ponto V. O que seria isso? Faz um ponto alto dentro do ponto de base, como a gente já vinha fazendo. Faz uma correntinha e no mesmo lugar mais um ponto alto. Esse vai ser o Vzinho do encontro que vai descer dos ombros em direção às axilas. Então, sempre que a gente chega nesse ponto de aumento, deixa o marcador ali que é para saber que é onde você precisa realizar o aumento, tá? Então, em cada um dos marcadores você vai fazer um aumento e a gente vai ter então 4 aumentos, 4 locais de aumento pré-estabelecidos, tá? Vou continuar fazendo aqui a minha peça e você vai fazendo aí do mesmo jeitinho. Finalizei então a minha primeira carreira de pontos altos. Veja que em todos os marcadores a gente tem um aumento com ponto V, tá? Esse último marcador que tá aí é só para eu não perder o ponto que tá a laçada. Mas são 4 marcadores, cada qual com o seu ponto de aumento, tá bom? Pontozinho V. E assim a gente vai repetindo, fazendo carreira após carreira. Ó, aí eu já tinha feito algumas carreiras, sempre aumentando no mesmo local. Onde chega o marcador, você faz um ponto V. Ponto alto, correntinha, ponto alto. E assim, conforme vai crescendo aquele formatinho quadrado inicial, né? Você consegue dobrar na altura dos ombros e aí você já vê que tem uma peça que parece uma pala se formando. Eu fiz algumas carreiras e eu já decidi trocar de cor, porque a minha proposta é fazer listrado. Então eu tô usando o fio Camila Fashion no azul e o fio Anne na cor natural, tá? Vou deixar na descrição as cores que eu usei, quantidade de material, tudo certinho. Então aqui eu já fiz a minha troca de cores. Vou começar com um nozinho, 3 correntinhas para fazer o ponto alto e segue fazendo ponto alto naturalmente, tá? Não tem segredo com relação a ponto. Quando chegar na carreira dos aumentos, a gente vai fazer os aumentos até que chegue na altura das axilas, onde a gente pode fechar uma lateral à outra. Vou mostrar tudo no detalhe para vocês. Então, se você já tá gostando desse tutorial até aqui, deixa teu like, teu comentário e se inscreve no canal também. Você viu aí que nós temos uma nova meta, né? Então, eu conto com você. Vou continuar fazendo aqui a minha carreira do branco, que eu achei, inclusive, que ficou uma mistura lindíssima, assim, super destacou, ficou muito chique. E eu volto com vocês pra gente continuar esse trabalho. Mas até aqui, só ponto alto sobre ponto alto.
finalizando aqui a minha primeira carreira branquinha. Gente, olha como fica linda essa mistura de cores. E veja como já cresceu o nosso trabalho. Estamos descendo aí em direção às axilas com a nossa primeira listra. Eu não determinei exatamente quantas carreiras eu faria com cada cor, eu simplesmente fui fazendo a gosto, tá? Então fiz aí 2 carreiras, 3 carreiras talvez, de branco, aí eu volto com azul, sempre trocando de cor, fazendo exatamente assim, ó. Faz o nozinho e inicia na peça, fixando esse nozinho, fazendo 3 correntinhas e segue o ponto alto, sem segredo nenhum. Aí eu vou voltar com o azul e continuar tecendo a minha peça. Ah, uma coisa que eu não comentei com vocês, mas eu vou deixar escrito na descrição, tá? O fio Camila Fashion, ele tem o tex de 300 e o fio Anne, ele tem um tex de 295. Eu decidi usar os dois porque eu tinha disponível em casa, então eles estavam aqui para que eu usasse, e também porque tem tex parecido. O trabalho ele não ia ficar muito pequeno se eu usasse essa combinação de fios, entende? Os pontos ficariam mais ou menos no mesmo tamanho, apesar do Anne ser mais fofinho. E aí, a gente já tinha terminado as nossas próximas carreiras de azul, formando essa composição listrada, que assim, eu fui me apaixonando cada ponto a mais. E aí eu já comecei a provar. Isso é uma coisa que eu sugiro que você também faça, tá? Vá provando para você entender qual é a altura correta das axilas, quanto o seu trabalho já rendeu. Isso aí eu fui controlando a minha ansiedade. Eu comecei no sábado à noite e domingo, quase na hora do almoço, eu tava gravando esse pedacinho pra vocês. Então, eu crocheto devagar, né? Já falei pra vocês. Mas eu achei que meu trabalho estava andando muito bem, tava rendendo legal. Então, aí eu já tinha algumas listras, faltava bastante pra parte das axilas, mas eu já estava muito feliz porque tinha uma peça nascendo, né? Tava com cara de que tudo ia dar muito certo. E o spoiler é que deu. Então, fui fazendo e fui provando. E aí aumentei muito a velocidade desse vídeo, tá, gente? Se eu crochetasse nessa velocidade, eu teria feito muito mais rápido. Eu demorei alguns dias para tecer minha peça, porque eu crocheto devagar e porque eu paro várias vezes para fazer outras coisas, né? Tem outras demandas. Mas se você consegue fazer só o crochê, você consegue focar por algum tempo. Se você consegue crochetar de noite, minha amiga, eu não faço isso porque os olhos já não ajudam mais. Não dá uma dor de cabeça de ficar olhando para um lugar só, então à noite eu não crocheto. Mas, se você faz isso ainda, com certeza teu trabalho vai fluir muito mais rápido do que o meu. Mas mesmo assim,
eu aproveitei muito enquanto tecia essa peça e olha só como ela já foi ficando. Fiz mais algumas carreiras e o legal é que o ponto alto rende, né? Ele é um ponto grande, então vai ficando muito bonito. E aqui, se você quisesse usar com outra padronagem, super poderia, tá? Você pode começar essa peça do mesmo jeito como eu comecei e ir intercalando com outros pontos, ficaria lindo também. Ó, cresceu mais um pouquinho, logo provei novamente, para ver também se a altura das listras tá tudo certinho, né, gente, para ver se tá tudo reto. Então fui fazendo e ficando super orgulhosa do meu trabalho. Olha aí, fiz mais algumas carreiras de branco. Eu quis fazer o intercalado, né, a listra, mais para cima, mais branco, e mais para baixo, mais azul. Eu fui usando essa mescla aí. E aí veja que a gente já tá quase no ponto para fechar as axilas, porque essa manguinha ela já tá crescendo um pouquinho mais. Então, vou fazer com um fiozinho branco de novo, mais uma carreira. Cheguei aí no ponto do aumento e nesse momento a gente já está pronto, já temos tamanho suficiente para fechar as axilas. Por isso que é importante de provar, tá? Então, cheguei no meu marcador, eu tirei ele dali, vou fazer um ponto alto, veja bem, um ponto alto. Vou fazer agora mais um ponto alto, eu faço o V, né? Como é de regra em todo o aumento. E aqui eu já vou fazer as correntinhas que vão ligar do outro lado, para fechar a parte de baixo da axila. Para o meu tamanho, eu fiz 8 correntinhas e de início eu confesso que eu fiquei com receio que ficasse apertado. Mas agora com a peça pronta, 8 foi suficiente para mim, tá? Então você pode fazer com 8, com 10, com 12 e provar para testar se vai ficar confortável no teu braço. Tá? É importante que fique confortável a abertura, que não aperte, para você poder usar e abusar da tua blusa de crochê. Então, fiz as 8 correntinhas, vou do outro lado, no outro marcador correspondente, né, no caso na frente, e vou fazer um ponto baixíssimo ali para poder prender essas correntinhas. Então, até esse ponto da manga, a gente não vai fazer mais pontos altos nele. A manga é como se a gente já tivesse finalizado. Agora a gente continua de onde nós prendemos ali a axila até o outro lado. E aí o trabalho vai começar a fluir muito mais rápido, porque agora a gente vai trabalhar no tronco da blusa, na parte do corpo mesmo. Então, fiz ali as minhas correntinhas e agora é vida que segue fazendo os próximos pontos altos até chegar do outro lado, tá? Sem segredo nenhum. Cheguei do outro lado e agora eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei lá no primeiro marcador, vou fazer 8 correntinhas e fixar no outro lado, no marcador vermelhinho ali. É importante você deixar marcadinho, porque aí não se perde, não marca no ponto errado. Enfim, você tem um trabalho bem controlado. Então, vou fazer meu ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto, né, para fazer o V da carreira. Correntinha, um ponto alto. Vou fazer 8 correntinhas. E o legal de ser só correntinha é que você pode fazer, prende, prova. Se você achou que foi pouco, você desfaz um ponto e termina, né? E aumenta. Ou se foi muito, você desfaz um ponto e ajusta. Então, nesse ponto do trabalho é muito fácil de fazer esse tipo de correção e de se manter provando. Foi por isso que eu provei em todas as etapas e, obviamente, todas eu gravei para vocês, né? Então, fiz ali as 8 correntinhas. Vou colocar para prender com um ponto baixíssimo no outro lado. E aí, agora a gente já pode tirar o marcador, porque nós vamos começar a trabalhar em forma circular, ok? Prendi, então, com as minhas correntinhas, com um ponto baixíssimo, e vou continuar fazendo ponto alto circularmente, sem nenhum tipo de segredo.
Cheguei ao final da carreira, agora eu quero mostrar para vocês como eu tô fazendo com cada interrupção de cor, cada listra. Então eu estico bem a laçada que eu tava trabalhando e passo a peça toda por dentro dela para dar o nozinho. Eu gosto mais de fazer assim do que de cortar com uma laçada pequena, enfim, só fazer uma correntinha e corto o fio. Eu prefiro fazer assim porque o nó fica menorzinho, na minha opinião. O nó fica menorzinho e eu acho mais seguro de fazer dessa forma. Você pode fazer de outra maneira, não tem problema nenhum. E eu fiz assim também porque era uma peça pequena, né? Talvez em uma peça grande eu não tenha tanta facilidade em fazer isso. Mas passei a peça toda por dentro da laçada, aí eu corto o meu fiozinho e começo com a próxima cor. E aí a nossa blusinha vai ficando cada vez maiorzinha. Inclusive esse formato também, se você quiser fazer só um coletinho, dá, tá? Fica super charmoso também e a mesma base, né? A mesma técnica. E essa manga raglan é justamente por conta desse formatinho triangular que ela tem e por conta desse desenho que ficam os aumentos, né? Fica bonito. Aí vocês já estão vendo ó, as axilas fechadinhas e agora nós estamos prontas para descer em carreira circular. E é claro que eu vou provar para vocês verem como ficou, né? Aí eu já tava no domingo mais ou menos meio-dia, talvez. Eu acordei cedo nesse domingo para fazer crochê, que eu tava ansiosa para finalizar logo. E aí provei para vocês, ó, nesse momento eu achei que tava pequeno, que estava apertado, mas hoje com a peça pronta eu vejo que 8 correntinhas foi o suficiente para mim, meus braços são fininhos, então isso para mim foi bem tranquilo. E aí eu super orgulhosa da minha blusinha que estava ficando um arraso. Continuei fazendo, emendei ali a cor azul e agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz quando chega nas correntinhas, né? Porque agora o trabalho vai ser circular, então a gente precisa continuar tecendo em cima das correntinhas também. E vida que segue, é ponto alto normal, então para cada correntinha você vai fazer um ponto alto para continuar descendo esse trabalho, tá? Se você estiver fazendo listrado como eu e quiser fazer na mesma cor que você já estava fazendo na axila para não ficar essa divisão, você pode fazer, não tem problema nenhum. Se você estiver fazendo ele listrado e quiser fazer como eu fiz, interrompendo a cor na linha de baixo, né? Na verdade, eu nem pensei nisso na hora, eu tô pensando agora que eu tô editando esse vídeo. Não é um problema pra mim que a barrinha tenha ficado branca, ficou super charmoso, eu adorei. Mas, enfim, se você por acaso quiser continuar com a mesma cor a carreira depois da axila e mudar só na próxima, fica super a seu critério, tá? Vai ficar lindo do mesmo jeito. Então, faz um ponto alto pra cada correntinha de base e segue fazendo seu trabalho. Olha, agora mais estruturado, a gente tem aí essa parte da axila um pouco maior e esses marcadores são para mostrar para vocês que eu fiz alguns aumentos no busto, tá? Eu achei que não fosse ser necessário, mas eu fiquei com receio que ficasse apertado, então eu fiz 2 pontos apenas de aumento nesse local exato onde tá o marcador. Então fiz 3 carreiras de aumento intercaladas, uma com aumento, uma sem, uma com, uma sem, por 3 vezes, tá? Foi isso que eu fiz e marquei ali pra vocês. Aqui a gente vai continuar crochetando. Como foram só aquelas carreiras, eu intercalei porque eu tenho pouco seio. Então, eu achei que aumentar muito poderia ficar folgado demais, mas que não aumentar nada pudesse ficar muito aberta a casinha do botão, sabe? Eu fiquei com receio que ficasse aparecendo demais o que eu não queria. Então, eu decidi colocar alguns pontinhos de aumento. Também fica a seu critério fazer ou não, tá? Eu acho interessante fazer 2 pontos só, não é um grandíssimo aumento. É só para realmente a gente ter uma garantia de que a veste vai ser tranquila, vai ser gostoso e confortável de você estar usando a peça. Vou continuar fazendo, sempre tirando o marcador e colocando. Então, como eu falei, é uma carreira com aumento, a carreira da frente fiz ponto sobre ponto. A outra carreira com aumento, ponto sobre ponto, aumento e ponto sobre ponto. Fiz isso por apenas 3 vezes.
nesse ponto a gente já tem aí uma blusinha tamanho bolero, né? Os marcadores, eu deixei os marcadores para eu não esquecer de falar para vocês. E aí eu já tô super orgulhosa, ainda é domingo nesse dia, tá, gente? Eu realmente crochetei muito, já era de tarde, mas eu continuei crochetando. E aí a gente já tinha um tamanho de bolerinho, tá vendo? Já tava bem bacana e eu já tava super orgulhosa, de verdade. Muito feliz porque estava ficando bonito. Nesse ponto aí eu já vi que a axila ficou bem confortável, então super deu certo. Esse dia aí já era na segunda-feira, meu marido tava ali dando os pitacos dele, e aí eu gravei pra vocês, já tinha feito uma boa parte do azul, tá vendo? E veja como eu aloquei as listras estrategicamente. Eu coloquei uma listra branca acima do seio, uma um pouco mais abaixo, e na cintura eu já peguei uma cor mais escura. Isso porque visualmente pode causar um impacto de aumento, onde você tem intenção de aumentar, e diminuição, onde você tem intenção de diminuir. Então, o branco no seio aumenta por conta da cor, e o azul na cintura diminui também por conta da cor, tá? E como ainda tava curto, bora continuar crochetando pra gente chegar no tamanho exato da blusinha que eu fiz. Eu tava tão focada que eu saí, levei meu crochê e gravei pra vocês verem também. Aí já era terça-feira e eu tava crochetando assim o mais rápido que eu conseguisse pra poder realmente usar essa blusa. Eu tinha uma data que eu queria usar a blusa e aí eu consegui fazer. Mas assim, super tranquilo de fazer, tá, gente? Continuei tecendo, então, coloquei mais uma listra. E o que eu tava falando das listras, né? É que quando você coloca pontos claros em um local que você quer evidenciar, que você quer aumentar, você faz isso, e onde você quer afinar ainda mais, você faz uma proporção escura. Gente, olha que lindos os botões. Eu fiquei muito apaixonada por esses botõezinhos perolados. Agora que a gente já tinha o comprimento exato da blusa, a gente vai começar a fazer os acabamentos, tá? Então, finalizei o comprimento. Agora o que eu vou fazer vai ser uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Simplesmente isso, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos e volto com vocês para a próxima carreira de acabamento, que vai ser super tranquila. Ó, pontos baixos já realizados. Agora eu vou subir uma correntinha para virar o trabalho e a gente vai fazer o acabamento no ponto picô, que é um ponto lindo, que deu uma super diferença. Quando eu falei para minha avó que eu ia fazer, eu achei que não ia fazer tanta diferença assim, mas olha, assim como ela me disse que ficaria lindo, realmente ficou. Então, comecei a minha segunda carreira aí de pontos baixíssimos, e o ponto picô, para quem não sabe, é quando a gente faz um ponto baixo no final das correntinhas, ligando a última à primeira. Vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. A minha sequência foi 5 pontos baixíssimos, 1 ponto picô. Veja só, estamos fazendo os pontos baixíssimos, mais um. E aí agora que a gente já fez, ó, o ponto picô é esse redondinho aí, que fica super gracioso. Agora a gente vai subir 3 correntinhas e vai fechar com um ponto baixíssimo na última. Ó, busquei a laçada e agora eu fecho com um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Eu faço um ponto baixíssimo também para continuar a minha sequência. Então a gente já fica com esse relevinho aí, e é um acabamento simples, mas que fica muito, muito, muito delicado. Se você não sabe fazer ponto picô e o vídeo estiver rápido demais para você, deixa aqui um comentário que eu trago um outro vídeo só mostrando como faz o ponto picô, tá? É um detalhe muito pequeno, mas assim, é uma sutileza, é uma delicadeza que eu amei fazer. Então, fiz ponto picô tanto no barrado, como também fiz ponto picô na gola, e achei que ficou super charmoso. Se eu tivesse feito na manga também, teria ficado muito gracioso, tá, gente? Então fica aí a sugestão. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, deixa aí teu comentário, deixa também o teu like e já se inscreve no canal se você não é inscrita, né, mulher? Por favor, vamos ajudar a bater a meta aí. Fiz então todos os pontos picôs, agora eu vou fazer os arremates. Vocês viram, né, que porque eu trabalhei com 2 cores, eu fiquei com um pouquinho mais de fios para arrematar, mas o arremate é super tranquilo, tá? Vai passando as pontinhas aí por dentro dos pontos. Se você quiser usar uma agulha mais fina ou então uma agulha de tapeceiro,
também dá muito certo de fazer. Você passa por dentro de alguns pontos, ajeita para não ficar repuxado e corta. Agora que eu já finalizei os meus arremates, a gente vai fazer as aberturas, né? O acabamento das aberturas frontais. Então, eu fiz em cada lado 3 carreiras de ponto baixo. Eu acho interessante ressaltar que tudo isso eu fiz sem cortar o fio, tá? Primeiro, para eu não ter que ter um novo início, mais um fio para arrematar. Segundo, porque eu acho muito mais fácil, tá? Então, aí fui subindo, fazendo os meus pontos baixos, 3 carreiras, vai e volta, e aí fiz isso dos 2 lados, o ponto picô na gola, como eu já expliquei para vocês. Finalizado, eis que agora é um novo dia, gente. Esse dia já era quinta-feira de manhã e eu queria usar essa blusa quinta-feira à tarde. Então veja que nós temos uma crocheteira muito orgulhosa, claro, picôs na barra, picôs na gola, temos as aberturas, né, as carreiras de ponto baixo feitas, tudo dando certo. Olha, repara. Ai, gente, eu vou aprender a gravar melhor, juro. Repara como a coisa da listra que eu falei das cores faz sentido. Olha, próximo do meu seio, que é pequeno, coloquei as brancas, na minha cintura, que também é fina, coloquei a escura. Isso faz com que o jogo de luz também te ajude a aumentar ou diminuir aquilo que você quer, tá? Então, tem uma intencionalidade aí nas cores. Não foi exatamente o meu objetivo, mas funciona assim se você quiser usar pra você. Agora, pra colocar os botões, eu tô medindo. De cima a baixo, a altura da minha blusa, eu tenho 46 centímetros. Então, baseado nisso, eu vou fazer a distribuição dos meus botões mais ou menos para que fique tudo bem fechadinho, sabe? Eu não queria que ficasse com aquele aspecto de abertura, aquelas aberturas inconvenientes que às vezes as camisas ficam, sabe? Inclusive, se você é uma crocheteira experiente e tem alguma dica para que isso não aconteça, aquelas aberturas entre o seio, eu acho aquilo tão feio. Ficou um pouco, eu precisei usar com outra blusa por baixo, mas enfim, eu fiz da maneira mais fechada, os botões mais próximos possíveis, ó, como você pode ver, para que isso não acontecesse. Agora que eu já posicionei os botões onde eu quero, eu vou colocar um marcador em cada um dos locais para que eu consiga então fazer a costura de forma mais efetiva, né, gente? Eu nem vi que eu tinha entrado na câmera. Vou fazer minha costura com agulha de costura mesmo, não é a cor idêntica do fio que eu usei, mas como é uma costura que vai ficar interna, vai dar super certo, tá? Costurei várias vezes, pregar o botão normal, do jeito que você já sabe fazer. Costurei várias vezes para ficar bem seguro mesmo, assim. Eu preferi fazer uma costura até um pouquinho mais grosseira para garantir que esse botão não ia ficar mole, que ele não ia cair de jeito nenhum. Então, e também como a blusa era para mim, eu fiz uma costura que me garantisse mais segurança ainda, de uma forma, né, que eu soubesse que estava preso. Então, fiz ali vários nozinhos e fui pregando todos os botões de baixo para cima, só por preferência mesmo, não é nenhum tipo de regra, foi só porque eu quis. E aí fui fazendo as costuras e repeti isso em todos os botões, tá? Se você quiser fazer com linha de pesponto, que ela é mais grossa, talvez te dê uma costura mais segura, você pode também, mas aí eu acho que o ideal é fazer a linha da mesma cor exata do que você usou pro crochê para não ter perigo de aparecer, tá? Costurei então todos os botões, agora chegou a hora de fazer as casinhas do outro lado. E aí o que eu fiz foi, exatamente à frente dos botões, do lado das casinhas, eu marquei com o marcador cada um dos pontos onde eu precisaria fazer a casinha dos botões, tá? Então você vai ver aí que eu tô marcando de baixo pra cima todas as casinhas exatamente em frente, porque eu queria garantir que eu ia ter uma casinha para cada botão no local corretíssimo, tá? Veja que eu ainda tenho a linha engatada lá, porque foi essa carreira que eu terminei de fazer, ó. Coloquei o marcador em todos e agora a gente vai começar a fazer pontos baixíssimos nessa carreira até chegar no ponto de fazer, então, as casinhas dos botões, tá? Não contei quantos pontos tinha entre cada um dos botões, nem nada, eu só distribuí de uma maneira que eu ficasse segura com o fechamento da blusa.
tá? Você pode fazer a sua matemática, marcar, contar pontos, enfim, não tem problema. Eu aloquei de uma maneira que fosse visualmente confortável pra mim, que eu achei que eu fosse ficar segura, tá bom? Então, tô aí fazendo os pontos baixíssimos agora, na última carreira que a gente tem disponível pra fazer. E vou me aproximando do marcador. Então, tô medindo exatamente para eu ter certeza que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô na altura correta, porque isso é importante. Casar o botão com o ponto da casinha. Então, por isso eu medi tanto, eu fui parando, fui olhando, fui testando tudo para garantir que estava correto. Agora que eu cheguei no ponto do marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo e vou subir 5 correntinhas. Eu subi 5 correntinhas porque é o tamanho que abraça o meu botão confortavelmente. Ó, vou aproximar a câmera para vocês conseguirem enxergar, que eu já testei e já deu certo. Então, subi 5 correntinhas, dei a volta e vi que foi suficiente. Agora o que eu vou fazer vai ser prender essas correntinhas com um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Então, prendo ali as minhas correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo e sigo fazendo ponto baixíssimo até chegar no próximo marcador. Ficou claro para vocês? Parei aí só para poder testar se tá funcionando mesmo, porque se precisasse desmanchar ainda estava perto. Vou virar a posição para vocês verem o encaixe do botão, tá? Ó, casou perfeito, então 5 correntinhas foi ideal para esse tamanhozinho de botão. Se eu não me engano, ele é de 22 milímetros, eu acho que sim. Bom, você pode usar o botão que você quiser também, zíper, lacinho de correntinha, enfim. O fechamento da tua blusa fica a seu critério. Eu coloquei botões porque eu acho mais bonito, prefiro. Mas nada te impede de fazer diferente. Vou subindo aí, ó, não tava marcado, né? O marcador escapou depois que eu descobri. Mas vou marcando para eu saber exatamente onde eu tenho que chegar para fazer a próxima casinha. Eu nunca tinha feito casinha de botão, mas eu achei super fácil, super tranquilo de fazer. Então, ó, sobe as correntinhas. 5, fecha com um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e segue a vida fazendo pontos baixíssimos até chegar no topo da blusa e todos os botões terem uma casinha. Já tô chegando lá em cima das casinhas dos botões e veja que eu vou testando todos. Então, vou fechando tudo, vou fazer até o final e depois eu volto com vocês. Olha só o charme que ficou. Todos os botõezinhos fechados, as casinhas servindo. Eu demorei para abrir porque eu fiquei com medo de puxar. Gente, eu ainda tenho essa na cabeça de ser frágil, mas nada disso. Abri todos os botões, fechei, testei tudo. Uma coisa que eu não falei, os fios são bem fofinhos, tá? É bem gostoso. Tanto o Camila Fashion como o Anne para vestuário. Eu nunca tinha usado nenhuma roupa só de crochê, só deles. E eu gostei bastante. A firmeza dos fios também. Olha só como ficou lindo, gente. Os botões bem pregadinhos. As casinhas. Ah, eu fiquei fã do resultado, sério. Amei e já usei naquele dia mesmo, né? Se você gostou desse vídeo, minha amiga crocheteira, deixa teu comentário, sugere o que você quer ver aqui nos próximos tutoriais, deixa teu like, compartilha com aquela crocheteira que vai pôr a mão na massa para fazer para você, caso você não se aventure. Olha só o que eu falei sobre a casinha dos botões. Vocês viram? Era aquilo que eu não queria, mas enfim, né? Se você tiver uma dica, deixa aí nos comentários, tá? Olha, gente, os detalhes, coisa mais linda.
Ó, esse botãozinho, pra usar eu coloquei um alfinete por dentro pra não aparecer tanto e também coloquei uma blusinha mais fechada. Mas mesmo assim, fiquei muito feliz com o resultado final, muito feliz mesmo. Isso aí foi logo que eu terminei na quinta-feira, já coloquei pra provar e o tutorial de hoje é isso. Se você gostou, deixa o teu like, teu comentário, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!